Caros ouvintes, aqui é o seu sempre radiante anfitrião, o Senhor da Estática, trazendo mais uma deliciosa transmissão do submundo. Ajuste suas antenas, preparem seus ouvidos e, por favor, mantenham seus medos dentro da cabine, pois eles tendem a escapar. Esta noite temos histórias fantásticas, sussurros proibidos e uma pitada generosa do caos, cuidadosamente selecionada para seu entretenimento. Portanto, acomode-se, relaxe e lembre-se, se ouvirem estática, não mexa no rádio. Imagine, meus caros ouvintes, uma noite tão silenciosa que até mesmo as sombras hesitam em se mexer. Uma daquelas noites que o ar parece suspenso, segurando a respiração, como se temesse despertar algo adormecido sobre a crosta do mundo. Foi numa noite assim que surgiu o primeiro murmúrio sobre ele. O ritual invisível. O nome é modesto, mas não se enganem. Qualquer coisa que se esforce tanto para não ser notada, certamente tem seus motivos. Os relatos mais antigos, quando não foram rasgados, censurados ou convenientemente extraviados, mencionam um ritual tão sutil que jamais foram escutados por ouvidos humanos. Não porque fossem silenciosos, mas porque queriam não ser ouvidos. Uma prática ancestral, entre culturas que desapareceram sem deixar ruídos, sem deixar histórias, sem deixar sequer fantasmas rancorosos. E convenhamos, para uma civilização sumir sem nenhum fantasma indignado, algo muito forte deve ter acontecido. Os poucos fragmentos que restaram não descrevem palavras, nem gestos, nem símbolos, descrevem sensações. Um ar que muda de textura, um instante que se alonga como um véu prestes a se romper. Um eco vindo de lugar nenhum e ainda ressoando dentro de quem percebe. E aqui, meus caros ouvintes, permita-me virar o dial diretamente para vocês. Vocês já testemunharam algum costume ou tradição, crenças que nunca foram explicadas? Aquele ditado repetido sem sentido. Aquela regra que todos seguem, embora ninguém lembre quem a inventou. Ou talvez aquele lugar que dizem para evitar, mas nunca dizem o porquê. Pois bem, esses pequenos mistérios podem ser muito bem ecos do mesmo ritual. Peças de um quebra-cabeça que se insiste em mostrar sozinho. E assim, a primeira pergunta se impõe, trêmula no ar, com uma luz incerta. Se um ritual nunca ouvido ainda pode mudar a realidade, o que exatamente ele está tentando dizer? Mas não se apressem, esse é apenas um limiar. Acabamos de entrar no corredor, e como todo bom corredor, o que importa é o que aguarda no final e no escuro. Agora, queridos ouvintes, avançamos juntos para o coração pulsante desta história, onde o mistério deixa de ser apenas um sussurro e passa a pressionar a realidade. Como um medo insistente, cutucando uma ferida que ninguém admite ter. O chamado ritual invisível começou a se manifestar-se em formas mais intrusivas. Não com clarões grandiosos. Não, ele é muito mais refinado do que isso. Ele prefere o desconforto sutil, aquele que se instala devagar. E quando você percebe, já está morando no sótão da sua mente sem pagar aluguel. Tudo começou quando alguns investigadores, curiosos demais para o próprio bem, decidiram revistar relatos dispersos sobre o ritual. Eram anotações fragmentadas, desenhos tremidos, uma coleção imensa de testemunhas que não preferiam comentar. O que é sempre um ótimo sinal de algo muito errado. Então viram os efeitos colaterais. Primeiro o ar. Testemunhas relataram que se ao aproximar do local associado ao ritual, o ar parecia adquirir peso, como se estivesse observando, aliviado, esperando para ver qual será o próximo pensamento. Depois o tempo, minutos que pareciam esticar, vibrar. Segundos que se repetiam como um disco arranhado. E não, queridos ouvintes, não era tédio. Era o próprio tempo tentando se ajustar ao que não deveria existir. E por fim, o mais perturbador, o eco. Um eco sem som. Uma reverberação sentida no peito. Como se algo tivesse sido pronunciado, mas recusado a ser traduzido. Alguns afirmam que esse eco trouxe visões rápidas, sombras movendo-se onde não havia luz,
Figuras virando o rosto quando ninguém olhava. Símbolos invisíveis que se infiltravam na mente como água infiltrando na pedra. E aqui está o detalhe mais delicioso. Quanto mais tentava compreender o ritual, mais parecia que ele observava de volta. Um código vivo, um segredo que não queria ser decifrado, apenas lembrado. Agora, caros ouvintes, o ponto em que a curiosidade humana finalmente colide com aquilo que jamais deveria ser compreendida por completo. Pois vejam, o ritual invisível não pertenceu à quietude. À medida que estudiosos, místicos e aventureiros do absurdo tentavam desvendar seus ecos mudos, uma mudança sutil, porém irreversível, começou a se manifestar. Não no mundo externo, ou não, isso seria simples demais. Ele preferiu uma rotina no interior de cada observador. Vocês se lembram daquele eco silencioso, aquela vibração sem som, aquela impressão incômoda que algo está tentando pronunciar-se, mas sem nunca usar palavras? Pois bem, esse eco ganhou forma. No início, parecia apenas lembranças confusas. Um sonho mal recolhido no fundo da mente. Uma imagem que você insiste em nunca ter visto, mas insiste em reconhecê-la. E então veio o momento decisivo. Um dos pesquisadores afirmou ter ouvido o ritual, não com os ouvidos, mas com a percepção inteira. Como se cada parte do seu ser tivesse captado uma mensagem simultânea. A mensagem era simples: vocês já me realizaram. Ah, que ironia deliciosa! O ritual não precisava ser reconhecido, refeito ou reconstruído. Ele já ecoava no comportamento humano, no medo do desconhecido, na repetição de tradições esquecidas. No silêncio evitado, no instante que sentimos algo espreitando. O ritual era a humanidade tentando compreender o incompreensível. Era a busca, a ousadia. O ato de olhar para o vazio e esperar que ele olhe de volta. Meus caros ouvintes, ele olhou. O pesquisador desapareceu na mesma noite, não dramaticamente, apenas deixou de estar. Como uma sombra que se afasta da parede e educadamente surge seu próprio caminho. Desde então, pessoas ao redor do mundo relatam momentos que a realidade parece trêmula. Como um rádio tentando sintonizar duas frequências ao mesmo tempo. Talvez seja a imaginação, ou talvez seja o ritual lembrando que nunca deixou de ecoar. E assim, meus caros ouvintes, mais uma transmissão chegou ao seu crepúsculo. Agradeço pela doce companhia em meio às trevas. Mas não se preocupem, o rádio jamais se cala por muito tempo. Até nossa próxima sintonia.